Elis Regina Carvalho da Costa, gaúcha de Porto Alegre, mãe de 3 filhos, destacou-se e passou a ser uma estrela da música popular brasileira, basicamente por sua personalidade. Quando Elis canta, entende-se porque há anos ela se transformou numa das grandes figuras da nossa música. Por suas interpretações precisas, fica a certeza de que a música foi feita para ela. O jornalista, crítico de música do jornal O Estado de São Paulo, produtor de shows e apresentador da Rádio Jovem Pan, Zusa Homem de Melo. E Maurício Kubrusli, crítico de música, apresentador e produtor da Rádio Excelsior e diretor da revista Som 3. Elis Regina, até que ponto pode ser profundo e honesto um jogo da verdade sobre a sua carreira e a música popular brasileira? Até o ponto em que a pessoa possa ou ache que deva se desnudar completamente perante as pessoas. Eu acho que a gente faz parte de um grande teatro. Cada um tem seu papelzinho e cada um tem o seu coringa gravado, guardado dentro da manguinha aqui para fazer a sua canastra na hora precisa. Então, na medida em que isso possa ser feito, a gente preserva alguns dados para o futuro, que ninguém é bobo, não é, meu bem? Sou a mãe do João, do Pedro e da Maria. Você viu que eu tenho uma imaginação fertilíssima. Meus filhos têm os nomes mais rocambolescos possíveis. Diz Gilberto Gil que a gente precisava voltar a ser brasileiro até em nome de filho. Então eu aderi logo. Gosto de música, gosto de cinema, gosto de ler, gosto de cozinhar, gosto de plantar. Eu seria uma péssima professora primária, porque eu estava me preparando para isso. Mas eu ia ser um horror, ia ser provavelmente expulsa pelo Ministério da Educação e Cultura por incompetência ou por falta de afinidade com o cargo. E eu provavelmente, se não fosse cantora, não seria a pessoa que eu sou, que eu acho que é muito mais importante do que a profissão que eu tenho. Eu aprendi muita coisa nessas andanças aí pela vida. A partir de 68, a gente passou por um período de vazio, inclusive vazio físico, né? Porque muita gente estava fora. E não se contava, assim, de imediato até com o respaldo da presença de Gil, de Edu, de Caetano, de Chico, de uma série de pessoas que normalmente a gente costumava encontrar. Então, quando eu falo que havia o vazio físico, havia um vazio que era um misto de saudade, um misto de ansiedade, de realmente não saber exatamente o que estava acontecendo. E para pessoas mais ingênuas, como no meu caso, na época, bastante, né? Um certo medo até. Então, era fazer o melhor possível, o que era possível ser feito, esperando se respirar em conjunto. Parece-me que se começa a respirar. A articulação existe, quer dizer, a gente está com possibilidade de se encontrar. Parece que já não causa espécie ter um grupo de 10, 15 pessoas debatendo problemas que dizem respeito à sua profissão, dizem respeito ao seu trabalho, à sua forma de se comunicar com as pessoas, à sua forma de ser, dentro da medida do possível, o repórter da sua sociedade, do seu tempo, da sua terra, do seu povo, da sua cultura. É natural, meu filho, ó. Não tem nem aquela coisa de colar, aquele cimento, né? É natural mesmo. Que barato. Rapaz, as pessoas são loucas. Sentadura. Que barato. Que loucura.
Que doidice. Não dá para separar o momento que a gente está vivendo como pessoa, como cidadão, como indivíduo sozinho, narciso, olhando para o espelho assim o dia inteiro, dizendo eu me amo. Não dá para separar. O nosso relacionamento em termos de grupo é muito forte. A gente debate muito tudo que acontece, desde programa de televisão até notícia de jornal. A gente até às vezes lê jornal junto e um comenta uma notícia para o outro. É muito difícil que as coisas não sejam saídas de um debate e que as coisas não sejam postas em votação e que as coisas não sejam, afinal, levadas adiante quando são o pensamento da maioria. Porque a gente é assim, a gente acredita nessas coisas de democracia, assim, sabe? Quando a gente fala assim, proteção à música nacional, não quer dizer que a gente esteja brigando contra a música estrangeira, em princípio. Não é nada disso. A gente briga contra a música de péssima categoria estrangeira que está sendo executada no Brasil. Eu acho que quanto a isso, a gente não pode nem dizer que não se está falando uma verdade. Esse chibum, chibum, chibum de discoteca que está pintando aí, eu juro que não é nem o melhor de lá. Lá deve ter coisa melhor. É o que de pior está sendo tocado aqui, né? Então, em princípio, a gente não pode ser contra a música estrangeira, porque, de repente, você pode estar sendo contra Duke Ellington. E aí a gente está sendo imbecil. Que a coisa já está chegando num ponto de loucura tal, de massificação tal, que ok, é a mesma coisa que tudo bem. Entendeu, bicho? É isso aí. Tá tudo assim, tá sabendo? Isso aí, Leonardo. Viu, carinha? E não dá para viver num país assim, né? Acho que é um equívoco em relação a Dona Irã, sabe? As pessoas confundem a obra do compositor Adoniran Barbosa com com o personagem que ele fez a vida inteira. Adoniran não é uma pessoa para se estar rindo dele. Você sorri. É um camarada muito sério para a gente estar fazendo cães a toda hora, sabe? Tem uma história do Moacir Santos que é boa nisso. O jeito que ele fazia arranjo, as pessoas não se conformavam, né? Que era completamente diferente dos outros. Então, um dia, numa sessão de gravação, um trompista resolveu encrencar lá, com o jeito que ele escreveu o arranjo dele. Falou, mas não se escreve assim, maestro, o senhor me desculpe, me perdoe, não me leve a mal, mas não se escreve assim. Ele falou, mas toque. Aí o cara tentou tocar a segunda vez, falou, maestro, o senhor me perdoe, mas não dá para tocar porque não se escreve assim, como o senhor escreveu para Tom. Ele falou, não escreve? Ele falou, não. Eu falei assim, então saia dizendo por aí que Moacir escreve. Eu gosto assim de Saudosa Maloca, é o meu jeitão. Eu estive conversando com a Dona Irã antes de cantar, porque de repente podia ser que ele se sentisse muito agredido por isso. E ele falou que era exatamente o contrário. Agora, eu só cantei assim, lento e arrastado, porque eu não acho graça, sabe? Não acho graça. Você está num determinado lugar e de repente 24 horas você tem que sair, sabe lá Deus para onde. Então isso não é engraçado. Para a periferia, na periferia, só essas coisas que de vez em quando você faz, né? Tipo show, em clube. As coisas que você faz e que não faz questão que ninguém fique sabendo, sabe como é que é? Não acredito muito em obra de fachada, não. A gente vai e faz, e ponto, acabou. A gente sabe. As pessoas ficam sabendo e Jesus Cristo toma nota no livrinho lá. Aí depois no saldo positivo e saldo negativo, ele soma, divide, faz a prova dos 9 e de repente eu entro no céu. Agora, eu não quero que ninguém fique sabendo. Já fiz alguma coisa assim, vamos conversar a respeito de outra coisa. Tá? Não é que eu não queira, eu até tenho feito alguns programas de televisão, eu fiz uns 2 ou 3 especiais nos últimos tempos. Que eu estou a fim de fazer legal.
sabe, podendo fazer as coisas que eu acho legais. Você sabe que um dia desses, faz tempo isso, eu fui convidada para fazer um programa de televisão, um plástico desses aí. E quando eu cheguei ao estúdio, o cara perguntou, sabe o quê? O que você vai fazer? Eu falei, cantar. Ele falou, só? Aí eu fui para casa. Porque a única coisa que eu sei fazer é essa. E se não serve, só, eu fui embora. Pois as águas, elas fecham o verão. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de toco, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. É peroba do campo, um nó da madeira. Cainga, candeia, é uma tita pereira. É madeira de vento, tombo da ribanceira. É o mistério profundo, é o queira ou não queira. É o vento ventando, é o fim da ladeira. É a viga, é o vão, festa da cumieira. É a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março. É o fim da canseira, é o pé, é o chão, é a marcha estradeira. Passarinho na mão, pedra de atiradeira. Uma ave no céu, uma ave no chão. É um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão. É o fundo do poço, é o fim do caminho. No rosto desgosto, é um pouco sozinho. É um estrepe, é um prego, é uma ponta, é um ponto. É um pingo pingando, é uma conta, é um conto. É um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando. É a luz da manhã, é o tijolo chegando. É a lenha, é o dia, é o fim da picada. É a garrafa de cana, o estilhaço na estrada. É o projeto da casa, é o corpo na cama. É o carro enguiçado, é a lama, é a lama. É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã. É um resto de mato na luz da manhã. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de toco, é um pouco sozinho. É uma cobra, é um pau, é João, é José. É um espinho na mão, é um corte no pé. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de toco, é um pouco sozinho. É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã. É um belo horizonte, é uma febre terçã. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de toco, é um pouco sozinho. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de toco, é um pouco sozinho. Pau, pedra, fim do caminho. Resto de toco, pouco sozinho. Pau, pedra, fim do caminho. Resto de toco, pouco sozinho. Preda, caminho, pouco sozinho. Pedra, caminho, pouco sozinho. Pedra, caminho, eu tô.
no fundo, eu fico pensando que ela criou a gente para ela, mas ela esqueceu que um dia a gente ia abrir a porta da frente e ia para a vida. E ela não tinha contado para a gente como é que era o mundo lá fora. E eu tive uma certa dificuldade, porque eu saí da minha casa para um palco de uma estação de televisão. E fui realmente desequipada para a vida. É porque eu sou uma pessoa altamente insegura, eu não aguento a minha insegurança. Você acha que eu sou homem suficiente para me encarar, bicho? Sozinha com um terapeuta? É a minha cabeça, você sabe o que é isso aqui? Eu dei alta para minha terapeuta, coitada, ela ia enlouquecer. E depois eu vou ficar segura, de repente eu não canto, olha a minha insegurança. Por isso é que as pessoas acham que eu sou antipática, porque eu não encaro. Não é não, bicho, é que eu sou vesga mesmo. Meu saco que nego vai sacar que eu tô vesga. Morro de vergonha e fico disfarçando, assim. Eu sou a rainha do disfarce. A primeira coisa que eu fiz foi me olhar para ver se eu estava composta, porque eu achei que alguma coisa de escandalosa tinha acontecido. A plateia mandar um fio-fio, assim. Mas foi um fio-fio imenso. Por exemplo, o que mais? Por que eu não sou mais alta? Eu tenho 1,53 m. Se tivesse 1,63 m, eu estava satisfeito. Meu problema são 10 centímetros. Não é nunca, assim. Eu fiz vários shows, vários discos e vários filhos. E às vezes eu me acho um animal em extinção, assim. Eu acho que eu devo ser uma coisa que é fora de moda. Porque eu falo muito no meu marido, eu falo muito nos meus filhos. Eu estava esperando o Tiago e nasceu a Maria Rita. É outro lance. E aí ficou legal, né, bicho? Porque a transação ficou dividida direito. E de uma certa forma, tinha muito homem no meu pedaço, né? Eu acho que a Maria Rita vai ter uma vantagem. Porque eu já fui para a vida. A minha mãe nunca saiu de dentro de casa, né? Sei lá, eu não sei o que eu quero para ela. Eu queria tanta coisa legal. Sabe, tipo... que ela ria muito, que ela não fique pesada nunca, sei lá. Queria troço legal pra você. Mas também não sei o que é legal, de repente o legal meu não é o legal dela. Mas é que fica assim. De repente pode ser que eu esteja errada, né? É ver que eu acostumei, cristalizou esse negócio, mas eu não vejo graça em outras coisas, como eu vejo graça em cantar. Nem ter filho é mais importante que cantar, pode crer. No palco eu boto minhas coisas pra fora, solto os demônios. Caí
volta do irmão do enfio, com tanta gente que partiu num rabo de foguete. Chora a nossa pátria mãe gentil, choram Marias e Clarice no solo do Brasil. Mas sei que uma dor assim pungente não há de ser inutilmente a esperança dança na corda bamba de sombrinha, e em cada passo dessa linha pode-se machucar a esperança equilibrista. Sabe que o show de todo artista tem que continuar. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Entras no corpo, a marca Maria, Maria mistura a dor e a alegria. Eu não vejo graça em outras coisas como eu vejo graça em cantar. Agora, a vida de artista é dura, né, Elis? Como é que você faz com os filhos? Seus filhos já estão lá ou estão aqui? Não, já estão. E como é que é isso? É complicado, mas é simples. É assim, é tipo normal. Eu acho que não tem muito mistério, assim. Como é que você Porque resolveu? eu resolvi da seguinte forma, que eu trabalho nisso, né? Se eu não trabalhasse, ia ficar difícil. Então tem que dar um jeito, como 1000 outras mulheres dão um jeito. Acho que é muito mais difícil que ser artista e ser mãe é ser operária e ser mãe. Porque a gente ainda tem uma grana para ter uma babá ou ter um bom colégio para o filho ficar num período de maior arroxo de horário seu de trabalho. E as senhoras que estão ajudando a construir o país não tem nem a creche que a fábrica deveria ter. Deveria mesmo. Eu acho até que para a gente seria boas creches, eu acho que seria uma melhor solução que babá, você não acha, não? Eu acho que a gente precisava arranjar um jeito de resolver esse conflito do século XIX com o século XXI, né? Que a gente está com o pé lá, Está com o pé na aqui. mucama e um pé na lua, fantasiada de astronauta. Elis Regina, a produção está nos informando que, no mínimo, 5 pessoas telefonaram dizendo que tu poderia sentar 5 modos, que isso não são modos de sentar. Bom, eu sou budista. Que é muito agressivo, assim, teu modo de sentar. Pois é, uma coisa. Eu sou budista. Te contém? Tô brincando, não sou budista, não. Agora, os budistas, os hindus, que são reconhecidamente pessoas extremamente pacíficas, alguns até são yogas, né? Sentam assim. Provavelmente o cristão senta assim, bonitinho. Mas, em contraposição, em nome da cruz, o que já se fez no mundo, não, meu bem. Tanta gente se matou, né? Botando a cruz na frente. Ou mataram, saiu matando os coitados dos índios que também sentavam assim, Mas entendeu? sabes uma coisa que tu falaste de eu sentar assim? Houve uma época em que eu sentava assim. Mas aí não... Ai, se eu soubesse o quanto é bom sentar assim, eu me sinto com vontade de conversar assim, assim, assim. Não deu.
telefonaram, que eu não estava sentando bem. E como eu sou uma pessoa que estou lá, também na casa das pessoas, eu acho que então é um respeito, então eu continuo sentando assim. Mas eu juro que às vezes dá cãibra. Agora, você tem que trocar de pergunta. Posso te perguntar o tempo? Vai. Por que você deixa de sentar assim, em sinal de respeito às pessoas, e as pessoas não respeitam o sinal de sentar? Por que você não inverte a colocação? Vai. Por que você deixa de sentar assim, em sinal de respeito às pessoas, e as pessoas não respeitam o sinal de sentar? Por que você não inverte a colocação? Quem sabe eu vou ficar assim hoje, então. Olha aqui a colocação. Não é você que tem que eternamente, sabe, ficar em sinal de respeito às pessoas. As pessoas, às vezes, têm que te respeitar você, porque você é assim. E é tão bom, é tão tranquilo. Eu acho ótimo. Aliás, o pessoal não tem se queixado, entende? Bom, com relação ao primeiro disco que eu fiz, a história é a seguinte. Um dia eu estava em Porto Alegre e apareceu por lá um produtor de disco, o diretor de uma gravadora, o diretor de produção de uma gravadora. Eu não sei exatamente que cargo ele ocupava, chamado Nazareno de Brito, que era da Continental e que me convidou para fazer um LP. Aí eu, evidentemente, consultando a Jocasta, que me cabia naquele momento, Dona Erci Costa, mamã, tive, assim, a permissão para vir para São Paulo gravar esse disco, porque muito importante para minha mãe era que eu cantasse, mas que eu não deixasse a escola de lado. Então, combinado estava que eu gravaria o disco, mas que não sairia de Porto Alegre até ter o famoso canudo de papel do Martinho da Vila, o qual não tenho, porque cantar era mais importante. Quer dizer, mamãe insistiu, mas não ganhou a parada. Aí eu vim e gravei esse disco na Continental. De São Paulo foi transferido para o Rio. Os arranjos foram feitos pelo Severino Filho, que era integrante dos Cariocas, e já estava fazendo arranjo naquela época. Com relação ao repertório, eu não sei se é bom, eu não sei se é ruim, eu acho gostoso. Me lembro que naquela época eu fui escalada pela Continental para ser a Selecampelo deles, já que a Selecampelo era da Odeon. E era uma coisa que me deixava um pouco nervosa, não o fato de ser a cantora escalada para ser a segunda Selecampelo, mas pelo fato de ter que ser uma segunda pessoa. É mania. Diz que a perfeição é uma meta. Eu estava à cata dela. Continua a cata. Eu não sei se eu vou chegar lá algum dia, mas eu queria morrer sendo eu. Naquela época era muito importante para mim isso. E eu não achava muita graça pintar no pedaço meio parasitando o trabalho de uma outra pessoa. Já é um problema de espinha dorsal. Isso aí eu acho que é formação mesmo. É jeito que a gente é criado e desse jeito a gente vai para a vida. Não achava muita graça nisso, mas também não tinha muita escolha, né? 16 anos e meio subentendido que a gravadora estava me fazendo um grande favor de me dar a chance de gravar aquele disco. Desculpa, Alberto Baton, eu sei que você não tem nada a ver com isso, mas foi isso que me foi contado na época. Você devia estar muito ocupado nessa época com outras coisas, nem era dono da Continental, talvez. Mas foi assim. Não foi muito engraçado na hora em que eu fiz o disco, porque eu queria fazer outras coisas. Eu já tinha o Chet Baker na cabeça, já tinha o João Gilberto na cabeça, tinha muita coisa que eu gostaria de ter feito. Mas, de repente, foi mais legal ficar esperando, porque ficou tipo panela de pressão, assim, sabe? Quando fez, se virou arrastão e daí não deu para segurar. Foi melhor. Explodiu com 24 anos de banho-maria, de repente até o pudim ficou mais gostoso, para mim. Deixa quem quiser falar, meu bem. Deixa o coração falar também, porque ele tem razão demais quando se queixa. Então a gente deixa. Ninguém vive mais do que uma vez. Deixa. Diz que sim pra não dizer talvez. Mas vê se deixa.
a paixão também existe. Deixa, não me deixe ficar triste. Deixa quem quiser falar, meu bem, é assim. Deixa o coração falar também, porque ele tem razão demais quando se queixa. Então mais deixa. Ninguém vive mais do que uma vez. É assim, se deixa. Larga o meu pé, diz que sim pra não dizer talvez. Mas vê se deixa, a paixão também existe. Deixa, não me deixe ficar triste. É natural, meu filho, ó. Não tem nem aquela coisa de colar, aquele cimento, né? Natural mesmo. Que barato. Rapaz, as pessoas são loucas. Tentadura. Que barato. Que loucura. A Ladeira da Preguiça o Gil fez pra mim. Eu telefonei pra ele e eu pedi pra ele fazer uma música pra mim. E ele fez essa. E, claro, eu gostei muito. Essa ladeira, que ladeira é essa? Essa é a ladeira da preguiça. Essa ladeira, que ladeira é essa? Essa é a ladeira da preguiça. Preguiça que eu tive sempre de escrever para a família e de mandar contar pra casa que esse mundo é uma maravilha. E pra saber se a menina já conta as estrelas e sabe a segunda cartilha, pra saber se o menino já canta cantigas e já não bota mais a mão na barguilha. Pra falar do mundo, fala uma besteira. Formenteira é uma ilha onde se chega de barco, mãe, que nem lá na Ilha do Medo, que nem lá na Ilha do Frade, que nem lá, ou na Ilha de Maré, que nem lá, Salina das Margaridas. Essa ladeira, que ladeira é essa? Essa é a ladeira da preguiça. Essa ladeira, que ladeira é essa? Essa é a ladeira da preguiça. Preguiça que eu tive sempre de escrever para a família e de mandar contar pra casa que esse mundo é uma maravilha. E pra saber se a menina já conta as estrelas e sabe a segunda cartilha, pra saber se o menino já canta cantigas e já não bota mais a mão na barguilha. Pra falar do mundo, fala uma besteira. Formenteira é uma ilha onde se chega de barco, mãe, que nem lá na Ilha do Medo, que nem lá na Ilha do Frade, que nem lá, ou na Ilha de Maré, que nem lá, Salina das Margaridas. Essa ladeira, que ladeira é essa? Essa é a ladeira da preguiça. Essa ladeira, que ladeira é essa? Essa é a ladeira da preguiça. Ela é de hoje, ela é desde quando se amarrava cachorro com linguiça. Boa noite, Elis Regina. Oi. Elis, você podia rapidamente traçar o seu perfil? Sem papel e lápis.
De perfil ou sem perfil? Bom, eu me chamo Elis Regina Carvalho Costa. Nasci em Porto Alegre em 17 de março de 1945. Parece-me que não só na idade, mas na hora de ser crucificada. E comecei a cantar com 12 anos de idade. Com 18 eu vim para cá. Depois fui para o Rio. Aí voltei para cá. Cantei o Arrastão, ganhei o primeiro Festival de Música Popular Brasileira. Fiz o Fino da Bossa, cantei com Jair Rodrigues, viajei por algumas partes do mundo, viajei muito pelo Brasil. Fiquei mambembando por aí, fazendo algumas coisas importantes, algumas coisas de muito pouca importância, talvez muita coisa mais de menor importância do que importante mesmo. E gosto de música, gosto de cinema, gosto de ler, gosto de cozinhar, gosto de plantar. E estou aqui porque recebi um convite que eu achei que era maravilhoso, de participar de um programa que eu gosto muito de ver normalmente. E de uma certa forma sempre me imaginei fazendo parte dele. E como eu não gosto de morrer com vontades, eu vim fazer. Elis, você deu uma série de informações pessoais. Agora, você normalmente, pelo público, não é conhecida pessoalmente, mas sim profissionalmente. Qual a sua expectativa de ser entrevistada pelo povo, num papo assim direto, com as pessoas que te conhecem mais profissionalmente? De repente, saber qual é, o que é que as pessoas acham que eu sou. Evidentemente, em função de coisas que elas leram, coisas que elas ouviram falar. Eu tenho uma certa expectativa, eu gostaria de saber, por isso que eu estou aqui. Bem, sua expectativa começa a ser atendida a partir de agora, com você como convidada do Vox Populi. Então tá. Elis Regina, se você não fosse cantora hoje, o que você seria hoje? Eu seria uma péssima professora primária, porque eu estava me preparando para isso. Mas eu ia ser um horror, ia ser provavelmente expulsa pelo Ministério da Educação e Cultura por incompetência ou por falta de afinidade com o cargo. E eu provavelmente, se não fosse cantora, não seria a pessoa que eu sou, que eu acho que é muito mais importante do que a profissão que eu tenho. Eu aprendi muita coisa nessas andanças aí pela vida. A gente está sentindo que agora no Brasil está se abrindo um período de possibilidade de articulação dos artistas em movimentos culturais mesmo, movimentos artísticos, né? Então ver como é que você, Elis, né, se sente dentro dessa possibilidade de articulação. Então você que ficou esse tempo todo, digamos, de um outro grande momento de ativação cultural no Brasil, lá pelos anos de 68, esse tempo todo você fez a sua carreira enquanto atriz, fez nome enquanto atriz. Então como é enquanto cantora? Como é agora? Existe possibilidade de se articular com outros cantores e com os músicos mesmo, né? Bom, houve realmente esse período de vazio, né? A coisa foi muito bem colocada, inclusive em termos de data. A partir de 68 a gente passou por um período de vazio, inclusive vazio físico, né? Porque muita gente estava fora. E não se contava, assim, de imediato até com o respaldo da presença de Gil, de Edu, de Caetano, de Chico, de uma série de pessoas que normalmente a gente costumava encontrar. Então, quando eu falo que havia o vazio físico, havia um vazio que era um misto de saudade, um misto de ansiedade, de realmente não saber exatamente o que é que estava acontecendo. E para pessoas mais ingênuas, como no meu caso, na época, bastante, né? Um certo medo até.
minha casa, com todos os elementos que estão dentro dela, me dão a grande força. Gosto muito de ficar na minha casa. Gosto de ficar fazendo nada, bestando de vez em quando. Fazendo nada mesmo, nem ler, nem escutar disco, nada. Ficar fazendo nada, ficar só olhando para as minhas samambaias, para os meus vasos, para os meus quadros, para a parede onde estão os retratos dos meus amigos, das pessoas de quem eu gosto, dos meus ídolos. Tom Jobim, Carlitos, Vinícius, Rita, Milton, Helder. Uma porção de gente que, por alguma razão, por algum motivo, me dão um pontapé. Vim para São Paulo depois de algum tempo de saída de Porto Alegre, provavelmente 2 anos após. No começo eu achei a cidade muito estranha, achei que ela era muito dura, muito cheia de arestas, muito difícil de se lidar. Com o tempo, talvez eu tenha acostumado com a dureza e um tempo adiante eu descobri umas brechas. Porque, de repente, a gente fica meio perdido, assim, no meio de 12 milhões de pessoas e a gente também é migrante, como milhares de outros migrantes estão esparramados por aqui. E claro que a gente tem as carências da gente, longe dos amigos da infância, não sei o quê, aquelas coisas normais. E é só buscar um colo, a gente fica meio desesperado atrás de colo. Mas como tem muita gente também atrás de colo, tudo legal. Independente de eu estar falando das coisas que me agradam, vocês estejam vendo as coisas que me cercam e que me dão prazer. E de repente é uma. A gente está se conhecendo um pouco melhor. Porque pode ser que muita fantasia que eventualmente exista na cabeça das pessoas deixe de existir. Não tem ouro, entendeu? Não tem espelhos, não tem nada assim mirabolante, nem rocambolesco, entendeu? Meu carro não é o Mercedes, eu não tenho campo de futebol, te contém. Eu sou apenas uma pessoa comum. Não precisa mais. Se isso aqui me dá esse prazer todo, não tem por que as pessoas não possam participar disso. Sem modelito, minha casa é assim, é claro, não é? Nesse pedaço aqui eu transo tudo, daqui sai tudo. Quer dizer, agora é esse pedaço. E é uma vida meio sobre o comum também. Acho que incomuns são as pessoas que vivem dentro da casa. Incomum por causa do tipo de atividade que elas têm, mas são até meio paranormais. Então, os 2 mais velhos vão para a escola por volta de meio-dia. Eu fico com a minha companheira de rendas e babados, trabalhando um pouco, atendendo o telefone, botando para funcionar a secretária eletrônica para desespero de muitos e para tranquilidade minha, que senão eu não fazia outra coisa senão atender telefone. Aí a moçada chega da escola, tem uma sessão banho, né? Banho, jantar, pijama e a pior de todas é escovar o dente. Não sei porquê, mas é a pior. Aí vem um pouco de televisão, essas coisas assim. Aí então depois das 9 eu namoro um pouco. E é bom namorar. Eu acho que todo mundo tinha que namorar. Principalmente se o namorado for ótimo. Vamos atrás. Rita Lee. Rita Lee em Babilônia. Discoteque Aquário. Discoteque.
Mas ela não faz Eu não quero entrar aí. discoteca, mas ela não faz Discoteca discoteca. tem uma rima boa, discoteca é pra moleque. Não é pra moleque. Vamos aproveitar. Você não pode dizer que não gosta, você não conhece. Vamos ver, eu também não conheço. Vou conhecer hoje. Nem quero conhecer, só entra quem tem camisa de força. Camisa de força. Eu não tô louco ainda. Então tá. Então vamos embora. Eu Você vai nem. fazer o quê? Você Eu vai vou embora? passear, vou andar por aí. Então vai andar. Eu vou Tá. ficar aqui. Juiz, vem. Juiz. O doce. O doce. Essa história eu não posso contar, quer dizer, Ah, o não doce é posso pra contar você. por razões de modéstia à parte. Quem falou que pimenta não é doce, né? Eu gosto. Tem gente que gosta. O pessoal não tem se queixado. Ah, mas eu pensei muito em você aquela época que eu fui presa, que a gente se sente super sozinho lá dentro, vendo o sol nascer quadrado, aquelas coisas. Aí eu recebi uma cartinha sua, lembra? Você falando que tinha levado seus filhos lá para me verem tudo, então eu fiquei achando, eu falei, poxa, se essa é a pimenta, é uma pimenta muito doce. Cada um vive como pode, e eu não nasci pra sofrer. Cara feia pra mim é fome. Eu não faço manha pra comer. A vida é como uma escola, e a morte é o vestibular. No inferno eu entro sem cola, mas no céu eu vou ter que descolar. Oh, 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 oh. Mas quando alguém precisa de um carinho meu, não há nada que me prenda. Mas se eu sentir que um bicho me mordeu, sou mais ardida que pimenta. No fundo eu sou otimista, mas eu sempre penso pior. Me cansa essa vida de artista, mas cada vez o prazer é maior. Oh, 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 oh. Mas quando alguém precisa de um carinho meu, não há nada que me prenda. Mas se eu sentir que um bicho me mordeu, sou mais ardida que pimenta. Oh yeah, é uma brasa, mora, legal. Pimentão, oh yeah, oh yeah. Sou mais ardida que pimenta. Ah, meu bem, seu cabelinho tá tão lindo. Ah, que lindo, nega, pra ficar moreninha assim. É que nem você? E o seu, é cintura? Não é crime, meu, fica nova pra esses cabelos. Ai, nega, que lindo, nega. Sou mais ardida que pimenta. E o tremendão? Tá por aí, Mara. Dançando, dando 10. Olha, dançou, dançou. E o queijinho de Minas? Ai, sou mais ardida que pimenta. E araque, sanfona. É isso aí, bicho, Mara. Sossega, leão. É, eu tô com pecado e não abro, Mara. Isso aí. É rasgado o pecado? É rasgado também. É de qual? Sou mais ardida que pimenta. Circular, circulando. Dançar pra não ficar parado. Circular pra não dançar. Dança, circular, se não dança. É, vamos aí. Outra mendão, outra mendão. Outra mendão. Sou mais ardida que pimenta. Mas quando alguém precisa de um carinho meu, não há nada que me prenda.
que ele fez já foi demais. Toma banho, toma banho. Mas olhem bem vocês quando derem vez ao morro, toda a cidade vai cantar. Escravo no reino do visão, escravo no mundo em que estou, mas acorrentadas ninguém pode amar, mas acorrentadas ninguém pode amar. Segura! Feio não é bonito, porque o morro existe, mas pedem pra se acabar. Canta, mas canta triste, tristeza é só o que se tem pra cantar. Chora, mas chora rindo, porque o valente nunca se deixa quebrar. Ai, ama, o morro ama, amor bonito, amor aflito que pede outra história. Vamos, carioca, sai do teu sono devagar. Um dia já vem vindo aí, o sol já vai raiar. Diz que vem negão. São Jorge, teu padrinho, te dê cana pra tomar. Xangô, teu pai, te dê muitas mulheres para amar. Saravá, Ogu, mandinga pra gente continua. E cadê o despacho pra chamar? Eu tô guerreiro da floresta, se você não vem eu mesmo vou. Briga, se você não vem eu mesmo vou. Escute uma coisa, o senhor conhece Lisboa ou não? Não conheço, não. Não? Mas eu também não conheço, não sou daqui, eu sou do Brasil. É. Já ouviu falar no Brasil, não? Tenho visto. Tem. A única vantagem é que a gente fala a mesma língua. É. Ô, Benfica, vem. Vem cá. Vem cá, Benfica. Vem cá. Quando eu perguntei pra ele onde ele morava por aqui, eu não entendi nada do que ele falou. O morro não tem vez, e o que ele fez já foi demais. Olha aí, microfone. Mas olhem bem vocês, mas não terem vez ao morro, toda a cidade vai cantar. Mas não terem vez ao morro, toda a cidade vai cantar, vai cantar, vai cantar, vai cantar, vai cantar, vai cantar, vai cantar. No programa TV Mulher, olha quem foi acompanhar a mãe na entrevista. Manda um beijinho pro papai. Manda um beijo pro papai lá em casa, manda. Manda ali, ó. Olha lá e manda. Ela tá olhando pra tudo, ela tá olhando pra tudo. Vai, toca um bicho. Quer que eu ajude? Faz assim, ó. Foi quem mais aproveitou a entrevista. Creo que el día que nació mi hija. ¿Tu hija? Mujer, sí. Yo tengo 2 hombres y una nena. ¿Sí? ¿Es la última? Sí. ¿Qué edad tiene? Va a cumplir 4. Cuando la vi, mire, la tomé así, la mano del doctor, y es mía, no regalo a nadie. Que aflição, eu vou morrer hoje. Nós estamos aqui na casa do Claude Nobis, que é o diretor do Festival de Montreux, que fez um almoço para a representação brasileira no festival. Estava prevista essa sua apresentação com o Hermeto? Não, foi empurração. Foi puro jazz mesmo. Foi jazz puro, diz que o festival é de jazz, né? Aí pintou um jazz mesmo, aquele conhecido jazz total, completo e absoluto. E de repente o André empurrou o Hermeto e me empurrou. Vamos lá e vamos tocar junto. Falei, mas o quê? Ele falou, senta e toca. E como é que foi? Você perguntou pra ele o negócio de tom, ele é um músico que toca muito livre. Eu falei pra ele assim, bicho, eu sou contralto. Ele falou, legal, então você deve dessa extensão a essa. Eu falei, não, bicho, si
numa boa, a dó já vai forçar e eu tô com a garganta cansada. Eu falei, tá legal, tudo bem. Aí depois da gente fazer as músicas do Luiz Gonzaga, né, bicho? A gente fez a música do Pai de Todos, Furabolo, Mata Piolho, Antônio Carlos Jobim, ficou ótimo. Agora, sabe o que eu acho ótimo mesmo? Eu acho que pintou um negócio que eu tô até... Pintou uma coisa legal, Nelsinho. Do Hermeto e de mim, quer dizer, aquele lance que é mais forte e que só poderia... Acabou de passar uma pessoa, não leve a mal. Meus senhores telespectadores, estamos numa festa. Festa acontece de até isso, passar gente na frente da cama. Aconteceu um negócio gostoso, bicho, que é o seguinte. É que eu saquei que nem ele, nem eu, a gente não é colonizado, bicho. A cabeça da gente não é. A gente tem um orgulho lascado de ser brasileiro, bicho. Não tem vergonha de fazer samba. Não tem vergonha de tocar triângulo, pandeiro, pomba, sabe? A gente não tem vergonha da brazuca. Isso é a maior coisa que podia ter acontecido, sabe? E que me desculpe a oposição, sabe? E pra que falar de Joyce, um país como esse, de repente se dá o luxo de botar em cima da terra esse albino estrábico, que deve ter problemas terríveis, etc e tal, e que faz isso aí, bicho. Quer dizer, depois disso vamos fazer o quê? Sentar e chorar, né, Nelson Mora? Que lindo. Ai, a cara dele, bicho, que maravilha. Ele é a coisa mais linda. Como é que vai entender que é a coisa mais linda? Aí, Deus tá tocando, bicho. É isso aí, vai fazer o quê? Ele é um Deus que nasceu nas Alagoas. Olha que maravilha. Eita! Pai d'égua. Eu acho que as coisas não se acabam aqui. Isso aqui é uma passagem. Eu quero a esperança de óculos e meu filho de cuca legal. Eu quero plantar e colher com amor a pimenta e o sal. Eu quero uma casa no campo do tamanho ideal, pau a pique saber, onde eu possa plantar meus amigos, meus discos e livros e nada mais. Onde eu possa plantar meus amigos, meus discos, meus livros e nada mais. Onde eu possa plantar meus amigos, meus discos e livros e nada mais.